volta com o programa Manhã da Piedade, gente. O nosso programa, claro, todos os dias tem espaço para ouvir você. Você que está nos assistindo, participe, interaja conosco. Você pode mandar sugestões de temas para abordarmos aqui no programa, pode mandar comentários, perguntas, dúvidas diversas, até mesmo sobre assuntos, né? Que já discutimos aqui no estúdio com os nossos convidados. E é muito fácil para você participar. É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 996428473. Bom, e hoje comigo aqui no estúdio está o Padre Wellington dos Santos, né? Nós estamos falando hoje sobre a importância da catequese, que é um processo contínuo, né, Padre, na vida das pessoas. E o senhor falava no último bloco que os desafios são inúmeros, né? E a igreja, ela tem cada dia mais se preparado e estar sempre conscientizada sobre esses desafios e pegá-los de uma forma em geral e tentar levar isso para as pessoas, né? Para as crianças, para os jovens, adultos. Isso, entendendo também que a catequese é um pilar da nossa igreja. Então, esse é um esforço contínuo da igreja para aprimorar nesse trabalho, né, de iniciar mesmo as pessoas no que é a nossa doutrina. A gente vai amar a igreja cada vez mais quando a gente conhecer mais a doutrina dela. Bom, e nós já falamos muito sobre a catequese, nós temos também perguntas, Padre Wellington, de telespectadores, né, que nos enviaram para que o senhor possa responder. Vamos ver então. Então, na catequese eu aprendi sobre Gênesis, sobre Adão e Eva, e hoje eu descobri que tem muitas linguagens que são metáforas. Eu queria saber como é que eu faço para poder entender melhor sobre Gênesis, entender melhor essa linguagem que vem nos propor. Então, Padre, está aí a dúvida do Tiago. O Tiago traz um tema que é muito interessante e merecia ter muito mais tempo para falarmos sobre. Porque o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, especialmente, eles falam da história do povo da Bíblia, do povo de Israel, na forma como eles viam a sua origem. Então, é sim usado uma linguagem metafórica, né, do mito, para poder explicar, mas de uma forma tão grandiosa. Se a gente lê com os detalhes o que está, por exemplo, em Gênesis, a gente vai ver a beleza deste povo ao olhar o seu passado e saber, olha, de onde nós viemos. Né, como nós nos constituímos aqui como esse povo de Deus escolhido. E conta, né, eles vão contar, eles vão ver, vão perceber a presença de Deus que cria, a presença de Deus que vai tornando esse povo numeroso. Há uma beleza muito grande, mas aí precisa, né, de um conhecimento maior para a gente entender e compreender essa riqueza que existe lá no livro de Gênesis. E esse conhecimento é por meio de muito estudo, né, De muito Padre? estudo, da catequese, da gente parar para poder encontrar nos nossos grupos pastorais, pensar, olha, por que está escrito isso aqui? Aí vamos buscar, vamos pesquisar e partilhar, né, e socializar aquilo que a gente vai aprendendo com os nossos irmãos. Por isso a importância de participar sempre das atividades ligadas à catequese aí da paróquia, da igreja, da região de cada pessoa, né? Exatamente, isso ajuda a gente a crescer na fé. Não simplesmente falar, não existe o Adão e Eva, não é esse a situação, não é esse o nosso medo. É a gente aprender mais tudo aquilo que nos quer dizer, né? A história do povo de Deus, do povo da Bíblia, que também nos afeta. Bom, nós assistimos a pergunta do Tiago, temos mais perguntas, vamos conferir. Eu queria saber como que eu faço para poder fazer um estudo bíblico. Existe um roteiro, não existe? Como que eu entendo melhor, faço um estudo bíblico melhor? E aí, Padre, existe uma forma correta de estudar a Bíblia? A pergunta da Ana Luísa é bem interessante porque a gente vai ter uma gama de metodologias para estudo bíblico. Aí depende do nível em que a pessoa atualmente se encontra, né, com relação a hábito de leitura, de compreensão de contextos. Então, se está lá no inicinho, começando a manusear, a mexer com os textos bíblicos, aí é importante, né, ir bem devagarzinho. Né? Primeiro, lendo o texto, entendendo... Cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo, entendendo o que ele diz. Aí, quando a gente aprimora um pouquinho mais, vamos entender o texto lá, quando ele foi escrito, lá no seu contexto, para que ele foi escrito, para depois trazer de volta, né, para nós, porque o texto bíblico tem uma riqueza grande, porque fala para a gente hoje. Mesmo escrito lá atrás, 2.000, 3.000 anos atrás, fala para a gente hoje. Então, é um processo contínuo, assim, de gente, aos poucos, ir amadurecendo o nosso jeito de lidar com a Bíblia. E se a pessoa lê, talvez esteja sozinha em casa, não entender, é bom procurar ajuda, procurar orientação. Também não tomar, num primeiro passo ali, uma interpretação ao pé da letra e pronto. Não é assim também, né? Exatamente. Existe uma dúvida de fé, vamos procurar um meio de esclarecer essa dúvida.
que seja com algum catequista mais experiente na paróquia, com o padre, né, especialmente. A internet também ajuda, né, onde eu posso buscar meios para poder, né, esclarecer a minha dúvida na fé. Só ter cuidado com as fontes, com os sites, Isso, né? as fontes, aí tem que ter muita atenção para a gente não entrar em situações complicadas de pessoas que vão meio que devaneando, né, sobre os mesmos temas. Tem muitos sites católicos muito bons, né, o de primordial, que talvez nos ajude como referencial, pega o Catecismo da Igreja Católica, ele vai falar. Depois, a partir dele, você procura na internet o que fala parecido com o Catecismo da Igreja Católica. E ali a gente vai ter, né, uma catequese mais sólida sem perder-se, né, nesse âmbito da internet. Tem tantos sites bacanas, tem o site da CNBB, Exatamente. site das arquidioceses, aqui o nosso da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Que as pessoas podem procurar a informação correta, né, Sim, padre? o nosso site sempre tem notícias com informação de catequese, informação bíblica. Então tem muitos elementos importantes, site da CNBB, alguns outros bons sites católicos. Padre, chega mais perguntas aqui por meio do nosso WhatsApp. Olha só, a Mariana Moreira, lá do bairro Barroca, ela faz a seguinte pergunta: como faço para ter uma formação contínua dentro da Igreja Católica? Então, a Mariana, ela traz esse tema porque é o desafio de todas as paróquias, de oferecer momentos de formação. É certo que muitas paróquias ainda não conseguem, né, dado a rotina, né, são muitas missas, tem muitas atividades, aí encontrar um tempinho para poder oferecer esse tipo de formação, às vezes é difícil mesmo. Né? Quando eu era pároco lá em Caeté, paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, a gente conseguia fazer um encontro uma vez por mês, dado aquela dinâmica toda de trabalhos que tinha. E às vezes era difícil desse encontro, pelo menos uma vez por mês. Mas é de procurar. A primeira iniciativa dela, né, de procurar na paróquia. E depois a gente, né, torcer para que as paróquias estejam aí, né, se empenhando para oferecer esses encontros de formação. Mais perguntas para o senhor, padre, é da Michele Ribeiro, lá do bairro Ouro Preto. E ela quer saber como uma pessoa adulta que não fez catequese pode fazer para comungar. Então, aí ela precisa passar pela catequese. Primeiro passo, né? Primeiro passo é passar pela catequese. Porque o que é a catequese? Catequese vai ser essa oportunidade com os encontros da gente entender o sentido próprio, né, do sacramento que a gente vai receber. A catequese se torna importante por isso. Não é simplesmente ali pegar a hóstia, como muita gente costuma falar. Um fato isolado, um ato isolado, né? Não é isso. Tem uma vivência imensa, tem um compromisso também muito grande para aqueles. Tem um sentido, né, padre? Tem o sentido, compreender que ali é a presença real de Jesus Cristo. Então a catequese, ela ajuda, né, a gente a fazer esse momento de comunhão de forma muito mais intensa. Por isso que ela é importante. Bom, e a última pergunta que chegou por meio de WhatsApp, do Luiz Batista, lá do centro de Belo Horizonte, e ele faz uma pergunta que nós, inclusive, já falamos um pouquinho aqui. Onde que ele pode buscar fontes confiáveis para estudar sobre a Igreja Católica? Pois bem, dar atenção, como dissemos, site da CNBB sempre, né, porque lá vai ter a instrução, vai ter a formação, site da nossa arquidiocese, aí os sites de arquidiocese espalhados pelo Brasil, tem muitos sites também de paróquias, quando a gente procura na internet, que traz elementos muito bonitos de formação. E tentar, né, olhar sites que têm ligação direta mesmo com a igreja. Né? A gente consegue discernir, porque às vezes a gente encontra alguns outros que vão trazendo alguns elementos ou refletindo de alguma forma que foge mesmo à nossa doutrina. Então tem que ter um discernimento muito grande, né, ao acessar a internet para poder fazer esse tipo de pesquisa. Filtrar bastante, né, padre? Tem que filtrar. Padre, a agenda da catequese na Arquidiocese de Belo Horizonte, como que ela é definida? Então, tem esse grupo, né, o Secretariado de Catequese, que se reúne constantemente em nível arquidiocesano para poder oferecer uma agenda para as regiões e paróquias, em nível arquidiocesano. E depois essa agenda também é organizada em nível regionais. Primeiro no arquidiocesano, com alguns eventos, as regiões promovem muitas formações de catequese, encontros com catequistas, e isso vai chegando depois nas foranias, que também fazem esse tipo de promoção, e nas paróquias. Aí está atento à agenda que está sendo formulada para poder trabalhar a catequese. Então é um projeto bem amplo, né? É muito amplo. No site da arquidiocese tem lá sobre o secretariado da catequese, aí lá vai ter muita informação importante.
Tá certo. Padre Wellington Santos, agradeço mais uma vez, viu, a presença do senhor aqui para falar de um assunto tão importante que é a catequese. Tão importante para todos os públicos, né? Para todas as idades, né, padre? Exatamente. Agradeço mais uma vez esse espaço e que as pessoas em casa possam entender como é importante fazer esse caminho, né, de buscar aprimorar mais a fé. Quanto mais a gente saber, quanto mais nós nos permitirmos conhecer sobre a catequese, sobre a doutrina da igreja, mais perto de Cristo estaremos. Bom, então nós agradecemos ao Padre Wellington Santos e ele volta na próxima semana para conversar com a gente sobre um assunto tão importante como a catequese e diversos outros, né, ligados aí à nossa arquidiocese. Bom, agora eu quero falar para vocês de café, sexta-feira pela manhã. Cafezinho gostoso faz muito bem, né? Quero falar para vocês então do café Riachuelo. Pois é, você como eu gosta de café, então tem que conhecer o café Riachuelo, viu, gente? É o puro café com grãos especiais e também selecionados do sul de Minas e do Cerrado Mineiro. Gente, o café é 100% arábica, torrado e moído artesanalmente. Então, minha amiga dona de casa, meu amigo, leve nas suas compras o café Riachuelo, leve para sua casa o verdadeiro gostinho da roça. E não é de hoje, viu, gente? Desde 1962, há 56 anos, fazendo café dos mineiros. Aí você me pergunta onde que pode encontrar o café Riachuelo? Você vai encontrar o café Riachuelo moído na hora, no final da Avenida Paraná, fica ali na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, bem no centro de Belo Horizonte. Bom, quer saber mais sobre o café Riachuelo? Basta você ligar, o telefone é o 3212-7993, o número está aparecendo aí na sua tela, viu? Café Riachuelo é o ponto alto em café. E agora nós vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco eu volto com uma dica muito especial para o seu final de semana, viu? Continue conosco.